fazer o quê? E por último é o prazer. Falar, meu amigo, se você perder o emprego, sua família vai passar dificuldade, sua mulher vai ficar brava e ela vai dormir de calça. Então, já vai. Mas, tirando a brincadeirinha, eu tenho atuado muito com o pessoal mostrando os riscos, né? Falando para o pessoal o seguinte, falar de riscos as pessoas entendem. Quando você fala com o presidente da empresa, meu amigo, temos que implementar isso daqui, porque senão nós temos um problema aqui que possivelmente vai ocorrer dentro de alguns dias. Ele fala, como você sabe disso? Metodologia de análise de risco, eu sei isso daí que vai acontecer. E o cara fala, não acredito nisso, né? Isso não vai acontecer nunca. Bom, aconteceu com alguma outra empresa, mas você não quer acreditar nisso. E as coisas acontecem, não naquele prazo que a gente falou. E aí você vai virando o urubu da empresa, né? E aí quando chega o urubu, as coisas começam, o pessoal olha para você e fala assim, aquele cara vai falar o que agora que vai acontecer? Vira o profeta do mal? Não. Na verdade, a gente fica tratando de riscos e metodologias e formas de reduzir. Então, assim, a gente acaba indo na metodologia não do medo, mas da criação do pânico, né? Mexendo com o bolso e a vida das pessoas. É interessante essa abordagem, né? Que seria, vamos dizer assim, o convencimento pelo dói, né? Quando, na verdade, muitos apregoam que a gente convença pelo ROI, que seria o retorno sobre o investimento, que é mais difícil, né? E eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte, porque as pessoas que defendem o conceito de RC falam muito na questão da palavrinha mágica resiliência, que, aliás, é uma característica que as esponjas, né, na nossa casa possuem, né? Ou seja, você pega a esponja, amassa o quanto puder e ela volta ao seu estado original normalmente, né? Tem que ter. Tem que ter, né? E uma das autoras mais famosas aí da área de segurança da informação, que é a Sean Harris, ela costuma fazer uma brincadeira e dizer o seguinte, né? O céu caiu, isto é um fato, né? O que a gente está discutindo agora é o que fazer enquanto ninguém bota o céu de volta no lugar, né? Quer dizer, então você se torna realmente, como também já foi discutido aqui, o profeta do Apocalipse, o anunciador do caos, o arauto da miséria, enfim, você tem diversas nomenclaturas que vão colocar você numa situação desconfortável, mas faz parte da sua missão chegar para o dono da empresa e dizer, meu amigo, a sua empresa pode, na melhor das hipóteses, ficar indisponível por alguns dias, algumas semanas, alguns meses, ou até mesmo desaparecer. E aí, obviamente, a perpetuação da empresa, a perenidade, a sustentabilidade, tudo isso foi embora, né? Então, como é que vocês analisam essa questão da venda, da resiliência que GRC, ou pelo menos aqueles que defendem o conceito de GRC, propagam, né? Principalmente tornando isso palpável, né? Sem apavorar muito aquele que decide a caneta. Porque senão o cara diz assim, não, manda esse cara embora porque a gente elimina todos os riscos. Essa é a questão do aguentar o tranco, né? O quanto a gente aguenta, que tamanho de tranco que a gente aguenta fazer uma análise de risco adequada. Aí você vai saber o tamanho do tranco que você aguenta. Na CD, essa questão é muito fácil de mensurar, porque pela natureza do nosso negócio, a gente tem uma parte do orçamento que vem diretamente da sociedade. Simples assim, né? Então eu tenho lá, tem ano que é 20%, tem ano que é 30%, que é a sociedade que provê. Porque naturalmente, pela natureza do negócio, a gente tem essa dependência do recurso da sociedade. E isso daí a gente consegue contar em pacientes, né? Então, se eu faço 1,5 milhão de atendimentos por ano, se eu faço 500 cirurgias por mês, se eu faço 60 mil aparelhos ortopédicos por ano, tudo isso dá para eu contar em 20%, em 25% quanto eu vou deixar de atender. E para quem trabalha na ACD, né, é diferente a visão de quem vai à ACD e de quem trabalha na ACD. Quem vai à ACD tem aquela visão da tristeza, da realidade, da deficiência, da doença. E para quem trabalha na ACD, que está lá todo dia, tem a visão da evolução.
Então, passa a não ser mais só um trabalho e passa a ser missão, né? Então, assim, o que eu deixo de fazer, se eu tiver um impacto negativo no meu negócio, se eu tiver uma descontinuidade importante, eu vou deixar de ver essa pessoa fazendo tratamento aqui, isso vai mudar a vida dela. Então, esse apelo é mais fácil, a gente está na área da saúde e isso é muito visível, é muito claro para a gente, né? E assim, e não é porque a gente é ONG, né? ONG virou palavrão no Brasil quase, né? Então, mas a gente é uma ONG sim, uma ONG muito respeitada de muitos anos que faz um trabalho muito sério. Então, os trancos vêm, né? Como em qualquer empresa, como em qualquer negócio, os trancos vêm e a gente tem que aguentar. E tem que aguentar para garantir essa operação, né? Garantir esses atendimentos ou fazer, se for necessário, chegar no ponto de fazer uma redução, que isso seja com o maior respeito possível e o menor prejuízo possível para quem está na ponta. Então, recebendo aquele atendimento. Então, isso daí no nosso caso, assim, o tamanho do tranco a gente sempre consegue quantificar em operação, o quanto teria que reduzir a operação. E assim, eu tento não vender a teoria do caos, né? Porque o executivo recebeu não porque tem regulamentação, não porque, mesmo que eu tente fazer isso com amor e carinho, a leitura que ele faz é falar, né, de resistência, isso daí é natural do ser humano. Então, assim, sem querer, a gente já vira o portador da má notícia, né? O que não pode, a gente realmente chata, né? Adorei esse GRC, gente realmente chata, que já é natural, porque a maioria das vezes a gente, pelo menos um não, a gente vai ter naquela avaliação. E assim, eu acho que a questão da resiliência está implícita nessa questão da avaliação do risco, né? Então, assim, se eu vou, quanto mais risco eu tomar, mais capacidade eu vou ter que ter de absorver o tranco. Então, isso daí a gente tem que modular e apresentar claramente, sem meio termo, falar, não dá para ser fofo, né? Falar, olha, viu, acho que não é melhor não fazer isso. Não, fala objetivamente que fica mais fácil a conversa. Bom, vendo sob a ótica de quem está em geral de fora da empresa, que é o meu caso, muitas vezes como fornecedor, você vê o seguinte: se vocês olharem o vendedor de software americano, ele chega ali, apresenta o produto dele e diz assim, olha, lá no final ele fala cases de sucesso. Aí diz assim, tantos por cento eu ganhei aqui, ali e tal. Isso não convence a cultura brasileira. Por quê? Porque justamente isso que os urubus internos não conseguem sensibilizar, não é alguém de fora que é acusado, entre aspas, de dizer assim, você não me conhece, você não sabe o que eu sou. Então, o que a gente vê que é eficaz nesse processo é você colocar a experiência do mercado e você colocar muito duas coisas. Você ter controle sobre um aspecto importante, principalmente nas empresas de porte, que é a parte de processos. Você tem os processos sob controle, isso te traz menos risco. E você sabe as suas perdas. Estou falando da ótica de quem está de fora. Além disso, a visibilidade que os executivos vão ter da empresa. Quando você coloca um GRC, você cria visibilidade na empresa. Você consegue ver que nível de risco, que nível de compliance você está, como as áreas se interagem, qual é o meu nível de automação ou de aderência aos processos definidos e lucrativos, qual o nível de
atendimento ou de conquista das oportunidades e de sucesso das oportunidades que aparecem para a empresa. Isso convence mais quem é de fora, tá? Deixo bem claro, do que chegar lá e dizer assim, você vai ganhar tanto, você tem esses riscos. Porque você escuta quase que invariavelmente, você não me conhece, quem é você para dizer que aqui eu vou ganhar 20% ou 30%? Então, sob o aspecto de quem está de fora, é muito bom, e quem está dentro eu aconselho a vender por esse lado, dizer assim, você vai ter mais visibilidade da empresa, das suas áreas, das suas integrações. Acho que isso dá uma visão melhor para você dizer o seguinte, você vai se manter no mercado, você consegue voltar ao que você era, apesar de algum processo, algum risco, algum problema que você tenha, porque você não mitigou o risco, você consegue voltar se você tiver um GRC, tá, em constante evolução. Só fazer uma pequena observação aqui, e até foi bom você falar primeiro, porque é mais ou menos nessa linha, né? A gente sempre tem que pensar que é aquela história, né? Uma coisa, outra coisa e vice-versa, né? Veja uma situação, ela falou da adaptação do discurso que deve ser feita dependendo do tipo de profissional que você vai falar. E eu diria mais, que depende inclusive do tipo de organização. Né? Claro, eu não estou falando nada de muito diferente, mas imagine o seguinte, se você pega, só para pegar como exemplo e fazendo um exemplo bem pequenininho, dentro de uma instituição financeira, pessoal de GRC, pessoal de negócio, discutem, analisam um determinado tipo de operação e chegam à conclusão, vamos em frente e vamos fazer, ou não vamos em frente e não vamos fazer. Ok, aquilo está lá, está definido. Numa organização como a ACD, como é que você vai falar se o negócio ou o pessoal de governança, risco e compliance falam não, como é que você vai deixar de atender aquela alma que está ali sofrendo e precisando de assistência? Então, isso não é opção. Então vai ter que ajeitar e vai ter que vender de uma outra forma, né? E aí vem a questão de como é que isso deve ser trabalhado. Eu acho que isso daí deveria ser trabalhado pelo aspecto não da resiliência, do impacto, tá bom, você pode trabalhar dentro do medo, da incerteza, da dúvida, né? Aquela questão. Mas como se vender isso de uma forma boa, de uma forma de crescimento, saudável. E aí vai uma dica de negócio até para o IDET, né? De repente soltar um seminário de oratória para profissionais de segurança, compliance, né? Porque é verdade, nós não sabemos vender as coisas internamente. A gente precisa, sabe, o primeiro passo para um alcoólatra se curar, segundo o AA, é ele reconhecer que ele é alcoólatra, né? Então, é isso, a gente não sabe falar oportunidade de negócio. Você me fez lembrar, Astor, eu tinha 18 anos, tinha começado a trabalhar e um vendedor de seguro tentou vender um seguro. Começado e não começou por quê? Não. É que já faz algum tempinho, né? E aí o vendedor de seguro virou para mim e falou assim, olha, compre esse seguro porque se você morrer, você tá rico. Eu digo, olha, eu vou confessar a vocês, eu prefiro continuar pobre, mas rico. Olha, eu gostaria de falar uma coisa também. Eu acho assim que realmente a gente tem que simplificar as coisas. Porque tudo que a gente fala aqui é muito bonito, mas veja, nós estamos falando de empresas top. A gente está falando de grandes empresas. E tem um mercado muito grande, né, de empresas médias, pequenas, que a gente nem pensa. Entende? Era a próxima pergunta. Então, eu acho assim, a gente precisa ajudar essas empresas, né? Até eu estive falando com algumas pessoas hoje aqui, e eu perguntei assim, como é que está a empresa média? Você está sabendo como que estão as coisas? Olha, eu sei sim, estão roubando muito dado. Você entende? Essa é a visão do que está acontecendo nas empresas médias. Então até a gente estava pensando, podíamos fazer alguma coisa em relação a empresas pequenas, não é? Porque um dia elas serão médias, né? E um dia serão nossos clientes, certo? Então a gente ajuda e com certeza seremos ajudados também. Mas eu acho que isso, tem que simplificar as coisas, não é? Por aí.
Guerra. Eu queria complementar o que a Aston falou, que eu acho que é interessante, vem bem em linha com o que a Vivian está falando. Eu acho que, eu ouvi muito aqui ao longo do dia que o pessoal que trabalha em GRC, Profeta do Apocalipse, Urubu, será que não é o momento de ter uma postura diferente? Porque falar uma resposta fácil para uma pergunta difícil é complicado. Mas nada me impede, e aí é o que eu falei de manhã, o profissional de compliance ele tem que ser além de simplesmente um analisador de riscos e problemas. Ele tem que ser alguém que conheça os produtos, conheça o negócio, conheça o horizonte estratégico da empresa. Porque a hora que alguém me leva um produto ou leva um novo negócio, e eu vou dizer não por causa de um compliance, eu tenho que levar uma alternativa. Eu tenho que dizer não desta maneira. Mas se você concordar em ter uma lucratividade 10% menor, dá para a gente fazer desta maneira. O problema é que eu vejo que o profissional de compliance não faz isso. Ele se limita a falar o não. Aí ele vira o chato. Aí a alta direção, e cá entre nós, pessoal, o negócio vai existir sempre, com ou sem a gente. Se vocês acham que é diferente, por favor, vocês estão errados. Então o que a alta direção vai fazer é o seguinte, se esse chato me diz não o tempo todo, eu não pergunto mais pro chato. Eu faço os negócios e depois, quando tiver um problema, eu contrato advogado para me tirar da situação. Será que não é hora de começar a mudar a mentalidade? Veja, quando eu falei hoje de manhã, em 1960, um dos princípios da SEC que ela colocou, que foi chamada a era do compliance, era que a pessoa do compliance officer tinha que treinar, tinha que entender do negócio e tinha que motivar as pessoas a trabalhar. Nós estamos regredindo. A pessoa de compliance está simplesmente dizendo não, não, não e não. Onde ele está agregando valor? A pessoa de GRC é colocada na empresa numa posição estratégica. A gente falou muito em GRC de TI aqui. Para mim, GRC não é de TI, GRC é da governança da empresa. Corporativa. O COSO está acima do COBIT. Aqui a gente falou muito de COBIT porque o público é de TI, mas o COSO está acima. Tanto que o André foi claro em dizer que um dos problemas que ele está tendo no COBIT 5 é o desalinhamento com o COSO. Então significa que o COSO está acima. Então quando nós falamos em governança, esse profissional deveria ser altamente gabaritado. Deveria ser um profissional que pensa estratégia, que pensa negócio, que conhece processos. E mais do que isso, eu concordo com o Aston, seria de uma excelente oratória, porque ele precisaria ser um gestor de conflitos com pessoas. Será que não é isso que está faltando? Não é saber falar, é saber o que falar. O que falar, porque saber falar a gente fala um monte. Não somente isso. Rolando lá era Sim, e não somente isso. Veja bem. Falta o quê? Não, o Fábio, aí eu vou passar para o Ricardo, mas isso. E não esquecer o seguinte, vamos lá, quando a gente é consultado, né, sobre uma oportunidade de negócio, e a gente muitas vezes está na mesma mesa o pessoal do jurídico, o pessoal de auditoria, o pessoal de análise de risco, o pessoal do financeiro, e cada um vai defender dizendo o seguinte, não, olha, eu acho que é bom por conta disso, acho que não é bom por conta disso, enfim, você tem que, no final você tem que ainda olhar sob a ótica de governança e dizer assim, bom, tá bom, juntando tudo isso daí, dá sim para fazer. Exatamente. E com esta, vamos dizer, com essa compensação, com esse compensatório, né? Desde que você faça isso de forma que você não cause impacto na empresa e principalmente aproveite essa oportunidade de negócio. Realmente concordo com você. Muitas vezes a gente chega lá na mesa e o pessoal já fala assim, o cara vai dizer não. Não, exatamente. O cara vai dizer não. E aí muitas vezes o próprio, perdoem os advogados aqui presentes, né? Quando junta TI, jurídico, né? E a gente ainda chega